Amados, boa noite. Nossa última sexta-feira de setembro. Como o tempo passa célere, e nós temos que aproveitá-lo com muito amor, não é? Então, nós estamos já em nossa última sexta-feira de setembro e completando hoje 106 sextas-feiras de estudos. A nossa família espiritual é sensacional, é muito preciosa, é muito linda. E nós pedimos sempre, rogamos a Deus muita sabedoria para entendermos com precisão os ensinamentos doutrinários, sempre sob a fidelidade espírita. Esta obra, codificada por Kardec, mas lembrando, amores, sob a coordenação do Espírito de Verdade, Jesus. Entende? E é muito gratificante quando a gente conta com esses amores por essa estrada dos estudos doutrinários. Não é fácil. Falar de outros assuntos constitui até uma lógica que chama atenção. Mas estudar é uma bênção. Marcos, meu filho, boa noite. Você sabe, Marcos, você passou uma mensagem, eu não sei ver nada. No teor de mensagens. Mas se você quiser conversar comigo, eu passo para você o meu celular e a gente troca uma prosa. Porque às vezes, nessa era da tecnologia, vem lá, eu não sei mexer, entendeu? Fica difícil. Um beijo no seu coração, meu filho. Neise, boa noite, meu amor. Boa noite. Não sei se você já viu desde o começo como é difícil a gente se dedicar aos estudos. Tudo no que se refere aos estudos vai ficando difícil, mas precisamos. Cláudia, boa noite a todos. Paz e luz. E é o que a gente mais precisa, Cláudia, paz. Então, que Jesus abençoe você, abençoe os seus familiares, abençoe o seu lar, abençoe o seu trabalho, abençoe tudo que te cerca. E eu lembro bem, sempre nós temos muito mais a agradecer do que pedir. É só você se olhar, cada um da nossa família. É só você se olhar, entende? E ainda ficamos super escorados com a nossa doce benfeitora Amélia Rodrigues, quando nos dão tantas informações de Jesus. Informações preciosas de como trabalhar, viver, conviver nesse período em que estamos entrando no mundo de regeneração e saindo do mundo de expiação e provas.
certo? Aproveitar essa oportunidade. É divino, gente, é divino. Aproveitar essa oportunidade santa que temos. É divino. Vamos cada vez mais melhorando, modificando, trabalhando o nosso espírito para o futuro. Kátia, meu amor, boa noite. E vamos para o Livro dos Espíritos e nós ainda estamos no livro 2, no texto Pressentimentos, e faltavam 2 questõezinhas só daqui. Vamos lá. Na questão 500, deixa eu ver se eu estou falando certo, porque você sabe como é que funciona. 523. Vamos ver lá. A pergunta que é feita para... Eu sempre repito, porque você pensa que o Livro dos Espíritos foi feito por Kardec. Não. O Livro dos Espíritos foi elaborado de uma forma muito linda. Foi elaborado de que jeito? Vários grupos mediúnicos. Naquela época, 1857, 56... E Kardec, estudiosíssimo, o que ele fazia? Elaborava uma questão e submetia a esse grupo a pergunta, a esse grupo, aquele grupo, em Tours, em Bordeaux, nas cidadelas dali da região da França. E a resposta mais convincente ele colocou no Livro dos Espíritos. As respostas são dos Espíritos, sob a coordenação de Kardec, sob a super coordenação do Espírito de Verdade, Jesus. Então, estamos atrelados aí, lindo, lindo, lindo. Oi, filha, boa noite, querida, boa noite. Tudo bem? Espero que sim. Cleuzinha, estou sabendo que você vai falar segunda-feira em Tabatinga. Tudo de bom. Que Jesus ilumine a sua fala. Precisamos divulgar, trabalhar, tá? Lenise Orn, belezinha. Um beijo no seu coração, menina preciosa, preciosa. Vamos ver lá. Na questão 500, então, que eu falei para vocês, já esqueci. 523, sobre o pressentimento. Que não vamos ficar com superstições com referência a isso. Vamos ver lá. Os pressentimentos e a voz do instinto tem sempre alguma coisa de vago que deve nos deixar na incerteza. Então, como que é isso? Aí um filho vai viajar. Aí você fala, aí vem uma ideia. Ai, será que não vai acontecer nada? Será que vai dar tudo certo? Entende? Bom, se tiver que acontecer algo inadequado, não é porque você pensou, está na proposta reencarnatória, entende? Então, o ideal é o seguinte, sempre trabalhar a positividade. Vai viajar, vai com Deus. Acabou. É isso aí. Então vamos aqui. E se o pressentimento e a voz do instinto da gente tem alguma coisa em comum? Resposta. Desculpa. Quando estás no vago, invoca teu bom espírito ou ora ao Senhor de todas as coisas, Deus, que Ele te enviará
um dos seus mensageiros, um de nós. Então, dúvida, medo, preocupação? Espera, Deus me ajuda. Acabou. E esquece, não vai pensar negatividade. Está aqui. Quando estás no vago, o que é vago? Está assim, com a cabeça no vazio, você não está prestando atenção nas coisas, e de repente, ai, mas será que vai acontecer? Ai, vai fazer uma cirurgia, mas será que vai dar certo? É impressionante como a tendência nossa é sempre negativar. Oh, meu Deus, não. E aqui já orienta. Olha, quando estás assim, invoca, pede um bom espírito, ou ora, faz uma prece a Jesus, pedindo, Deus que vê tudo, Ele te enviará um dos seus mensageiros. Ele está colocando um de nós, os melhorados, para nos assessorar. É isso que acontece. Então, é claro. Oi, Estela linda, boa noite. Jundiaí, um abraço para vocês. Estamos aqui. Então, veja bem, nós nunca estamos sozinhos. Às vezes, as preocupações vêm com referência à saúde. Aqui em casa, o marido com 90 e eu com 56, então dá um desconforto. Para, não vai pensar nada. Faz o que pode de trabalho, estuda, ora e pede. Passa. O que tiver que ser, será. Isso que temos que entender. Não ficar achando que vai acontecer alguma coisa. Para! Se a gente prestasse mais atenção nessas colocações, a gente seria mais feliz. Um mundo sem preocupação. Vamos em frente. Na 524, as advertências de nossos espíritos protetores têm por objetivo único a conduta moral ou também a conduta que devemos ter nas coisas da vida particular? Então vamos lá, vida particular. Cuidar da alimentação do meu marido, procurar o otorrino, procurar o cardiologista, procurar a moça que faz drenagem, tá? Coisas da espiritualidade. Minha mudança espiritual, meu trabalho para minha evolução. Então a pergunta é essa. Olha que linda a pergunta. As advertências de nossos espíritos protetores, que todo mundo tem. Protetores têm por objetivo único a conduta moral ou também a conduta que devemos ter nas coisas da vida particular. Tem que conversar com o prefeito para ver se o ano que vem ele cede para nós mais 2 professores para atender 100 alunos. Eu vou cuidar disso ou só da parte minha moral? Resposta dos espíritos. E vocês já têm a resposta. Tudo. Os espíritos protetores se preocupam com tudo. Ai, até me arrepia. Tudo. Que procuram fazer-vos viver o melhor possível. Mas, frequentemente, fechamos os ouvidos às boas advertências e sois infelizes por vossa causa. Claro! Quando a gente tem uma criatura
Nós temos vários amigos, 95 anos, 98 anos. Lógico que há uma preparação para a caminhada, para a vida espiritual. Mas vamos ficar pensando só nisso? Não, não. Vamos fazer tudo o que é possível para auxiliar as pessoas, auxiliar as crianças, fazer a nossa transformação moral, porque os espíritos protetores querem isso. E não, e veja bem, e se não fazemos isso, vem a negatividade. E aí você, ai, mas puxa vida, eu contava com aquele filho e agora me abandonou. Não é, ele tem que fazer a caminhada dele, não é a sua, não é a sua. É difícil? É, mas é isso aí. Então, ó, os espíritos protetores, eles têm por objetivo a nossa conduta moral e tudo que nos cerca. Tudo. Até o gatinho que está doente, você cuida ou não cuida. Até. Impressionante. É grande, vamos falar, uma dimensão muito grande nesse atendimento que eles nos dão. Basta ouvi-los, ou senti-los, ou intuí-los. E quando não consegue, vai num livro de autoajuda, vai numa mensagem de Jesus, vai, é isso aí. E eu não me nego a dizer para vocês quanto eu busco. Por quê? Em casa aqui, o marido mora, o ouvido está ruim porque fica com zumbido, outra hora o pé está inchado, outra hora o intestino não funcionou. E aí, o que você vai fazer? Vai costurando e consertando cada coisa. Ah, mas tem um atendimento fraterno, me desculpa, alguém faz, porque primeiro a família. A família. Então fica claro isso para nós. É gostoso. Não é preguiça de faltar um dia no centro espírita. Por quê? Não. E aqui os compromissos? Como que fica? Tudo claro. E eles estão conosco. Então essa pergunta é linda. E aí Kardec continua. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos pela voz da consciência que fazem falar em nós. Escuta aqui. Eu sempre digo para vocês, eu não vejo espírito, eu não ouço espírito, eu não recebo carta de espírito. Às vezes eu me arrepio, como diz o Jorge Larrat. Mas eu entendo tudo isso daqui, e isso é importante. E não é só a casa ou a causa da minha casa, das pessoas que me cercam, dos procedimentos com as quais eu tenho um compromisso moral. Então aqui, os espíritos protetores, mas existe. Pode ser católico, espírita, evangélico, umbandista. Todos temos um espírito amigo que nos conduz. Nós não ouvimos. Não pode comer. Come. Mas você sabe, tem essa orientação. Olha só. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos pela voz da consciência. Todas as leis morais estão na consciência. Você sabe o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto. Nós sabemos perfeitamente. E se tomamos uma atitude inadequada contra a nossa consciência, vai ser um drama horrível. Como aconteceu com Judas, a traição que ele fez com Jesus. E então, ele diz mais, o Kardec. Então, mas, como a isso, não ligamos sempre a importância necessária
dão-nos de maneira mais direta, servindo-se das pessoas que nos rodeiam. E aí, para aprender, você vai ter uma pessoa, uma criança na escola que é problema para você aprender a amar, a perdoar, a acudir, a atender. Não é tudo em berço esplêndido. Não existe. Nós estamos no mundo de expiação e provas. Tudo que você puder imaginar desde Jesus, crucificado sem merecer, Maria de Nazaré abandonada, tudo. Então, aqui vai explicando para nós que cada um de nós examine as diversas circunstâncias que você passa, felizes e infelizes de sua vida, e verá que em muitas ocasiões já recebeu conselhos que nem sempre aproveitou e que lhes teriam poupado desgostos se os houvesse escutado. Gente, você acha que um pai, uma mãe... Oi, Isabel. Boa noite, querida. Boa noite, linda. Um pai, uma mãe vai querer mal ao seu filho? Não. O que tiver que acontecer, ela aconselha, ele aconselha. Se a criatura ouvir, vai dar certo. Se não ouvir, vai aprender com a dor. Porque está claro, os nossos antepassados, quantas orientações precisas. Por exemplo, tudo que você for fazer, limpar uma casa, fazer uma comida, cuidar de uma planta, dar uma aula, medir a pressão de alguém, cuidar do doente, atender um telefone, tem que ser com amor. Se não tiver amor, você limpa a casa com tristeza, com raiva, com ódio. Se vai escutar um velho repetitivo, estou com o saco cheio, entre aspas, você nunca é feliz, nunca. Então, a doutrina explica isto com facilidade. Eu tenho que ser feliz na dor, na alegria, na tristeza, na felicidade. Não é tudo festa, não é tudo festa. Tudo é aprendizagem. E eu lembro vocês, a dor educa. A problemática que a vida nos apresenta são escolhas nossas. Quantas caminhadas feias fizemos por não ouvir o conselho de um amigo, de uma amiga, de um pastor, sei lá. Aí está bem explicado essa parte. Bom demais para nos fortalecer. Lembrando do Espírito Protetor, lembrando do Espírito Protetor, lembrando que tudo está na consciência. Aí nós entramos num texto. Influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. Entende? Porque já vimos até agora a influência dos espíritos em nossas vidas. Por exemplo, a pergunta maior: os espíritos influem em nossa vida? Influem e muitas vezes decidem. E aí eu complemento: ninguém come sozinho demais, ninguém bebe sozinho, ninguém se droga sozinho, ninguém trai. Porque sexualidade é aquele momento, ninguém trai sozinho, acompanhado deles. Ninguém mata o outro sozinho e ninguém se suicida sozinho. Então, a influência dos espíritos, como nós temos o espírito protetor, esquece dos menos esclarecidos. Ore por eles. Pronto, acabou. Não? E agora,
nós vamos estudar isso. A influência dos espíritos sobre os acontecimentos da nossa vida. Conforme a gente vai conversando, vocês vão fazendo uma análise com você. A primeira, os espíritos exercem uma influência sobre os acontecimentos da vida? Resposta: sim. Mas é tudo. Sim. Isto, visto que muitas vezes eles te aconselham. Então vamos, um exemplo simples. Uma professora está dando aula no educandário, de repente ela diz assim: Dona Vanderlei, eu não quero mais, eu estou cansada. Por quê, filha? Eu não quero mais, sabe? Eu não gosto mais aqui, eu quero um ambiente diferente. Isso já é influência do inferior, porque quando ela pensou, eu não gosto daqui mais, ele pegou o pensamento dela. E aí, fortaleceu o pensamento. Aí ela veio falar comigo. Bom, filha, o que nós podemos fazer? Se eu falar dessa linguagem, não vão entender. Vou fazer o seguinte, pensa, repensa, aí depois, eu tenho um mês de férias. Isso, tira um mês de férias, entende? E aí a gente chama outra pessoa, orienta, eu que preparo as aulas, então tá bom. E o tempo vai passando. Será que a pessoa está feliz? Muito bem. E aí vem outros acontecimentos que a própria pessoa provocou. Porque eu não, o presidente da casa vai falar, bom, você não está feliz aqui, quem é prejudicado são os alunos. Quem são prejudicados? Os alunos. Não está feliz? Vai embora. Faz acerto. Vai para outro lugar. Muito bem. Sai daquele local que não se sentiu bem e aí começa. Entra no outro, não dá certo. Entra no outro, não dá certo. São escolhas, meu amor. Escolhas. E, tendo esse pensamento negativo, você escolhe errado. Eles não deixam fazer o bem. Então, é para explicar isso aqui. Os espíritos exercem uma influência sobre os acontecimentos da vida nossa, no dia a dia, toda hora. Resposta: seguramente, sim, visto que te aconselham. E a gente não ouve. Muito bem. E aí, continua a resposta. Eles exercem, aliás, tem uma pergunta. Eles exercem essa influência de outro modo que pelos pensamentos que sugerem, quer dizer que tem uma ação direta sobre o cumprimento das coisas? Para pensar. Eles influem para que você tome uma atitude correta ou incorreta, porque tem influência direta sobre o que tem que acontecer com a nossa vida. Nós temos caídas e levantadas. Caídas e não é tudo bonitinho, redondinho. Vocês sabem disso. A resposta: sim, eles exercem influência, mas eles nunca agem fora das leis da natureza. Se o homem nasceu para fazer o bem, é o bem. E se ele não executa o bem, é por culpa dele e da assessoria dos inferiores que ele atrai como um imã.
Isso que é difícil. E ninguém estuda, e ninguém sabe, e fica aquela confusão, aquela discórdia dentro da casa, aquela discussão. Eu vou para lá, eu vou para cá, nada tá bom, nada tá bom. Porque não houve a consciência. Dorme com Jesus. Não houve a consciência. Não houve as intuições que eles nos dão. E todo mundo é assim? Todo mundo é assim. Na nossa caminhada é infalível isso, é infalível. E aí ela dá um exemplo. Imaginamos injustamente que a ação dos espíritos não deve se manifestar senão por fenômenos extraordinários. Essa coisa grande, ganhar dinheiro, um grande poder. Veja bem, se fosse isso, quiséramos que nos viessem ajudar por meio de milagres. E nós o representamos sempre armados de uma varinha mágica. Não é assim. Eis porque a intervenção nos parece oculta. E o que faz com que seu concurso nos parece muito natural. Assim, por exemplo, eles provocarão a reunião de duas pessoas que parecerão se reencontrar por acaso. Muito bem. Eles inspirarão a alguém o pensamento de passar por tal lugar. Eles chamarão sua atenção a tal ponto se isso deve causar o resultado que querem obter. De tal sorte que o homem, não crendo senão seguir seu próprio impulso, conserva sempre seu livre-arbítrio. Então, duas pessoas conversando. A espiritualidade quer que uma outra terceira pessoa passe por ali. Olá, olá. Oi, vem cá, quero falar com você. Vamos falar de espiritismo, de religião, de criança, coisa e tal. Do seu bem, mas muitas vezes, olá, olá, vem cá. Não posso, agora estou cansado, tudo isso. Você usou o seu livre-arbítrio. Por quê? Pensa comigo, o assunto é sobre os acontecimentos da vida. Então, quantos acertos nós tivemos? Mas quantos erros nós tivemos? E continuamos tendo. Quantos casamentos? Quantos descasamentos? Quantos nascimentos de criatura que ficam semi-abandonadas, que a gente tem visto no educandário? Quantos? Ou eles têm que passar por isso, ou usar o mau livre-arbítrio. Mas hoje, essa página, esse assunto, parece que é uma coisa de hoje, 2025. Mas é coisa falada em 1857, já estava difícil. Calcula hoje que estamos bem distantes de Jesus. Eu não. Quanta coisa eu permaneci com os meus pais até o último suspiro de cada um. Entende? Eu fiz o que a minha consciência mandou. Quantas famílias o pai começa a ficar repetitivo, o pai não sei o que lá, o pai já faz as necessidades fisiológicas na roupa, bota lá num asilo em algum lugar. E a criatura fica velha, distante da família e fica triste. Será que está certo? Será que a pessoa ouviu a sua consciência? E por que às vezes somos infelizes no casamento? Alguém errou. O erro não é só de um. Sempre os dois erram. Sempre. Alguém tem que perdoar mais. Alguém tem que aceitar mais. Senão, não existe casamento de 50, 70 anos.
Ah, mas traiu. O problema é dele. Tá faltando alguma coisa na sua casa? Ah, mas não dá carinho. Ah, mas você precisa disso? Vai orar. Por quê? Não é coisa material? Pois, gente, tem que analisar. Ninguém é vítima. Ninguém é vítima. Nem quem é traído, nem aquele filho que abandona, Não é. Procure ser feliz por sua conta e risco. Fazer ao semelhante o que gostaria que você fizesse para você. Acabou. Pode ajudar? Ajuda. Não pode, ficar quieto. E tem mais. Presta bem atenção. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ame-se. Ame-se. Isso não tá bom? Acha o seu caminho. Vai procurar o certo. Usa bem o livre-arbítrio. Não fica achando, isso não tá bom. Eu vou trocar de escola, vou trocar de emprego. Cansaço todo mundo tem. Mas espera, nós estamos vivendo um período muito difícil. E aqui é 1850 e pouco. E nós estamos em 2025 e ninguém é totalmente feliz. Por quê? Porque não tem Jesus no coração. Porque não conhece dessas coisas. Porque não escuta a consciência. Vamos em frente. Aí é a última questão da noite, passa rápido. A última questão da noite. Nós estamos vendo aqui a influência dos espíritos sobre os acontecimentos da nossa vida. Na 526, tendo os espíritos uma ação sobre a matéria, podem provocar certos efeitos para que se cumpra um acontecimento. Por exemplo, o indivíduo está chovendo, ele se apoia embaixo de uma árvore e aí a árvore cai. Aqui tendo os espíritos uma ação sobre a matéria, podem provocar certos efeitos para que se cumpra um acontecimento que já está previsto antes da reencarnação. Por exemplo, um homem deve perecer, um homem deve morrer. Ele sobe em uma escada, a escada se quebra e o homem morre. São os espíritos que fizeram a escada quebrar para cumprir o destino desse homem? Olha que pergunta linda. Resposta: é bem verdade que os espíritos têm uma ação sobre a matéria, sobre a escada, mas para o cumprimento das leis da natureza, que é o homem morrer, e não para as derrogar, fazendo surgir no momento oportuno um acontecimento inesperado e contrário às leis. No exemplo que estamos falando, a escada se rompe porque ela estava carcomida ou não bastante forte para suportar o peso do homem. Então, mas não é culpa dos espíritos. Não é culpa. Se estava no destino desse homem perecer dessa maneira, eles, os espíritos, lhe inspirarão o pensamento de subir por essa escada, mas não quebrar a escada, entende? Mas não derrubar. E sua morte terá lugar em um efeito natural, sem que seja necessário fazer um milagre para isso. Então vocês percebem. Por isso que temos que ter o cuidado com as coisas. Vocês lembram que eu fiquei 40 dias com o braço engessado? Escuta aqui. Será que eles quiseram me derrubar? Será que eles quiseram me judiar? Eu saindo do meu escritório para ir para minha copa,
Não sei se eu tropecei, não sei o que aconteceu, bati o braço. E aí? Que é isso? Naturalmente, a minha cabeça pensa isso. Eu teria que passar por isso para valorizar a condição de escrever, que eu uso muito, muito. E a sorte que engessou, fiquei com os dedos para poder escrever, não foi bom? Aqui doía, 40 dias, muito bem, não podia nem tomar banho direito, sentadinha numa cadeira, mas aprendi a ter cuidado, coisa e tal. Não é culpa dos espíritos. Eu precisava passar por isso para aprender a ter mais cuidado com essas colocações. Eu vivi na pele, entende? Então tudo na nossa vida está aí. Mas de repente, vamos supor, o intestino está ruim, o ressecado. Mas você toma água, você bebe bastante água, você faz o que tem que fazer. Gente, aí vem toda essa explicação, mais que a influência deles, se for necessário para uma aprendizagem nossa, vai acontecer. Não tem a menor dúvida. Porque a lei do progresso é infalível. Ou você aprende pelo amor, ou você aprende pela dor. Vamos continuar mais uma questão. A 527. Ele quer falar bastante desse assunto aqui. Tomemos um outro exemplo em que o estado normal da matéria não seja relevante. Um homem deve perecer pelo raio. Está no contexto dele que ele vai morrer de um raio. Ele se refugia embaixo de uma árvore. O raio brilha e ele é morto. Os espíritos podem provocar o raio e dirigi-lo sobre ele? É ainda a mesma coisa. O raio explodiu sobre essa árvore nesse momento, porque estava nas leis da natureza, como se fosse assim, é assim mesmo. Não foi dirigido propositadamente sobre essa árvore, porque o homem estava debaixo, mas foi inspirado ao homem o pensamento de se refugiar embaixo da árvore. Porque se o homem não estivesse embaixo da árvore, ia cair o raio e não ia pegar o homem. Mas está aqui, entende? A árvore não seria menos atingida por estar ou não o homem embaixo dela. E nós paramos aqui, esse assunto como que eu vou dizer? Deixa a gente assim, com uma preocupação com tudo. Tem os espíritos durante o combate, a ação dos espíritos sobre o fenômeno da natureza, uma ventania, um temporal, tudo tem explicação. Paramos aqui na questão 528, beleza? Bonito? Que eles são mais cuidado com os pensamentos, mais cuidado com tudo. E aí, nosso a Gláucia colocou, muito interessante, é o livre-arbítrio novamente. Não, Gláucia, olha, se somos felizes da nossa forma, responsabilidade nossa. Se somos infelizes, acredita, responsabilidade nossa. Ninguém é responsável. Não é o marido, não é a escola, não é o aluno, não é nada. Que gozado, como que a gente tem que se educar. E lembrando sempre assim, nós temos muito mais a agradecer, nós da família espiritual aqui, do que pedir. Quando uma pessoa desencarna porque está com 95 anos, já cumpriu a missão dela, entende? Não tem nada de diferente aí. Agora, quando o indivíduo sai com uma lancha, desesperado, não põe um salva-vida.
Se acontecer alguma coisa, livre-arbítrio. É muito sério. Mas a humanidade ainda não entende dessas coisas. E nos compete a isso, o que nós estamos fazendo. Estudando. Para alguns, está perdendo tempo, eu não gosto disso, sabe? Eu gosto só de falar, não. Tem que saber. Eu também aprendo com isso, claro. E vamos para o capítulo 13 do Evangelho, muito bom, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá à direita. Não pode. Fez o bem, fica quieto. E nós entramos num item muito bonito, chamado a beneficência. E esse item foi escrito, gente, eu gostaria de lembrar isso com vocês, pelo bispo de Argel, em Bordeaux, França, 1861. Aí eu fui pesquisar o bispo de Argel. Por quê? Se é um livro espírita que tem 160 anos, o Evangelho é assim, tem a fala de Jesus e depois os conhecimentos espíritas. E quem eram esses espíritas que davam as mensagens para o Kardec? Aqui, bispo de Argel. Mas é um católico. Não tem nada a ver, por isso que o povo não entende, às vezes, a língua que eu falo. Não tem que ser espírita, não tem. Não é assim. É a criatura do bem, é a criatura do amor, da luz. Isso é lindo. Aqui, bispo de Argel. O outro, Santo Agostinho. O outro, todos os espíritos iluminados participaram daqui. Católico, espírita, protestante, não interessa, tá? Então, o bispo de Argel, ele viveu 56 anos só, porque naquela época vivia menos, vida difícil, não? Mas ele, além de fundar 60 igrejas, olha a preocupação desse bispo. Fundando igreja, ia falar de Jesus, entende? É importante. Mas não foi só isso. Ele também fundou um orfanato. Quando a mãe não queria, então ele tinha um grande orfanato. Então um espírito, um cristão de luz. E ele fala, a beneficência. A beneficência é virtude de fazer o bem. Filantropia, não é? E aí, ele que dá essa mensagem, e a gente vai tecendo alguns comentários para a nossa evolução. O Evangelho de Jesus é a cartilha para a alma, tá? Vamos lá. Ele diz assim, a beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo as mais puras e as mais doces alegrias. As alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. A criatura que faz o bem não tem nunca, não vai estar infeliz, não vai. Por quê? Ele está alertando, e é uma verdade. É só você pensar no que você faz de bem. O que você faz de bem para alguma criatura, alguma pessoa, ou uma ONG? O que você faz? Você sai de lá melhor do que quando você entrou. Então vamos ver lá. Se vocês pudessem compreender tudo o que encerra de grande e de suave a generosidade das belas almas, esse sentimento que faz com que se olhe a outrem com o mesmo olhar com que se olha a si mesmo, que se desnude com alegria para vestir seu irmão. Não precisamos fazer isso, ficar sem roupa para vestir o irmão. Mas veja bem, pega no YouTube, ou no computador, acho que é no YouTube, aqueles homens, aquelas pessoas que trabalham na África,
eu vou projetar isso no SOS para as crianças. Aí aquelas criançadinhas todas pretinhas, todas com as roupinhas feias, tudo buraquinho, com o prato na mão. E aí tem um homem com uma bacia grande de arroz, uma de não sei o que, outra não sei o que, outro com suco. E aí a primeira criancinha que pega, ela tem 4 anos só. Ela fala assim: meu Deus, muito obrigado, porque hoje nós temos o nosso almoço. E nós temos café da manhã, o almoço, o jantar, o lanche, etc. Eles não. E aí o homem fala: se você gostou, curtiu, parará, ajuda, coisa e tal. E uma disciplina. Então aquela criança não tem colher. Ela come com a mão, quietinha, quietinha. Hã? Então, existe no mundo isso. E nós, na nossa proximidade, também temos. E aí, acordar para isso. Ah, mas quando eu aposentar, mas quando eu não tiver o que fazer, mas quando eu fizer tal coisa, aí eu vou ajudar. Não precisa mais. Foi o que aconteceu com uma senhora com 60 anos, foi no Divaldo Pereira Franco, na Mansão do Caminho. Ai, seu Divaldo, que judiação, o senhor está aí com 1000 crianças, coisa e tal. Mas quando eu ficar mais velha, eu venho. Agora eu estou ocupada. Tudo bem, minha senhora, tudo bem. 70 anos, volta lá. Ai, seu Divaldo, ainda tenho coisa para fazer, ainda não dá certo, ainda vou não sei o quê, ainda preciso. Tá bom, tudo bem. 80 anos. Seu Divaldo, não. Agora não, minha senhora. Quando a senhora vier aqui ajudar, a senhora traga uma cuidadora de idosos junto com a senhora. Porque nós somos isso. Às vezes, nós não temos a presidente da Casa da Sopa, pede ajudar a descascar a batatinha. Entende? Não tem. A pessoa acha, ou não vai porque não gosta da pessoa. Não tem umas coisas que eu não entendo mais, porque agora vou fazendo tudo que eu posso com referência, escrever essa coisa e tal. Mas nós temos que sair dessa casca, dessa hipocrisia moral. Esperar o quê para ajudar os outros? É esperar o quê? Ficar bonita, ficar jovem, ficar forte, não ter nada, pagou as contas, agora o dinheiro está no banco, aí que vai ajudar os outros? Não. Gente, a gente fala isso justamente para ver você mais feliz, da nossa família aqui mais feliz. Não tem jeito. É esse o jeito. Então vamos ver o que ainda o Adolfo, o bispo, fala. Ele diz assim. Então ele fala: não precisa tirar sua roupa e dar para os outros. Pudesseis, meus amigos, não ter mais doce a ocupação do que fazer os outros felizes. Olha que colocação nobre. Por que tem essa fala séria na doutrina espírita? Fora da caridade não há salvação. Não há. Porque o desempenho das suas funções nesta reencarnação vão pesar na hora do seu embarque para a vida espiritual. Ah, mas eu não fiz nada, eu ajudei como é que eu pude. E o bem que você deixa de fazer? E o bem? E aí? Então, e é por isso que tem tantas criaturas que reencarnam no berço ínfimo, pobre, passam por isso, resgatando seus débitos. Semeou, vai colher. Semeou é uma aprendizagem atrás da outra, entende? E aí está falando aqui, se a gente soubesse isso, que essa ocupação
de auxiliar o pobre, auxiliar o outro, é muito importante, a gente acordaria. E é muito difícil as pessoas acordarem para isso, porque sempre ela vai arrumar uma coisa. E aí ele continua: quais são as festas do mundo que poderias comparar a essas festas alegres quando você representa a divindade, entregando a alegria às famílias pobres, às crianças desnutridas, aos velhos acamados que passam por vicissitudes? Então, ele fala: compreendei quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria, onde um instante antes não via senão desespero. Interessante, há 30 anos, quando começamos o educandário, uma classe, hoje 12. Quarta-feira, vou rezar bastante, vou no prefeito junto com o presidente, porque nós temos que pedir mais 2 professores, porque tem 100 na lista de espera. Então você percebe, poderia muito bem, já tem 300, está com dinheiro. Não, não e não. Você tem que lutar até o último minuto para auxiliar o próximo. E isso você não pode delegar para ninguém. E isso que o bispo fala: ide, meus bem-amados, lembrai-vos dessas palavras de Jesus. Quando vestirdes um desses pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Está falado. Está falado. Grava na consciência. Está falado. Caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes. Tu deves conduzir os povos à felicidade. Mas ele não é do meu lado político. Não é da minha religião. Não tem nada a ver. Somos irmãos perante Deus. É isso aí. E ele continua assim: possam, meus irmãos encarnados, crer na voz de mim, do seu amigo Adolfo, que vos fala, que lhe diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Tá com problema em casa? Tá, vamos resolver. E que mais? Fazer caridade. Não dá tempo. Resolve. Fazer caridade. Gente, eu não sei. Por que ainda não há um acordar tão grande para essa história? E a gente chama. E aí ele diz mais. Isso é importante. É na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Mas o fulano está doente, o que eu faço? Mas não faço caridade, não tenho paciência, não tenho nada. Nossa, a Valéria entrou hoje aqui pela primeira vez, parabéns, amor. Dejair Alves da Silva, boa noite, meu amor, boa noite. Me aceita no Facebook. É só você colocar lá e eu aceito, viu? Então veja bem, não é fala da Valderez, eu nunca gosto de falar. Eu não acho nada. Quem acha é o bispo de Argel, é ele. E se você não faz, o problema é seu, não é meu nem de ninguém. A fala está aqui. Vamos terminando. E aí, quando estiverdes a ponto de acusar a Deus alguma coisa, lançai um olhar abaixo de vós. Vede quanta miséria a aliviar. Eu falei no começo. Nós temos muito mais a agradecer do que pedir. Nós temos. Falta usar. E aí ele diz assim, o bispo de Argel: quantas crianças pobres sem família
Quantos velhos não têm mais uma só mão amiga para os socorrer e lhes fechar os olhos quando a morte os reclame? Quanto bem a fazer! E ele continua: não vos lamenteis de nada, mas ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai a mão cheia a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro a todos aqueles que, deserdados os bens do mundo, definham no sofrimento e no isolamento. Aí ele fala, olha essa fala: colhereis nesse mundo alegrias bem suaves, e mais tarde só Deus o sabe. Então, e aqui desse texto, eu fico pensando assim, bem rápido. Veja bem, como há um despertar da humanidade com referência aos trabalhos de Jesus, a essas colocações. Tanto é, veja, aquele rapaz que foi assassinado nos Estados Unidos, Charles Kirk, veja bem, pai de família, marido exemplar, tarará, muito bem, explicando para a humanidade daquela universidade que havia que mudar, entende? E aquele moço, tratado na faculdade pelo marxismo cultural, tá? Deus visita, família, né? Tá lá, dá um tiro. O que fala a esposa dele? Linda, maravilhosa. Que conhecimento, que grau de espiritualidade. Ela disse. Jesus falou: Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Jesus se entrega. E ela disse: esse homem, eu o perdoo. Será que a gente perdoaria? Então, a nossa reunião de sexta é essa luta, no contexto, para melhorarmos espiritualmente, para conhecermos realmente das influências que nós sofremos, gente. Quantas criaturas adotam um cachorro, um gato, 2 cachorros, não adotam uma criancinha necessitada? Porque vai puxar para o pai. Não vai puxar para nada. Você dá o físico, você não dá o espírito. Eles entende? Então é isso que nos move para fazermos isto, sob a ótica da fidelidade espírita, e vamos orar. Colocou a sua água, a minha está aqui. Vamos lá? Que noite linda! E eu estava precisando disso, muito, muito, muito. Porque ninguém é de ferro, não é verdade? É a família espiritual que me apoia, gostoso. O Marcos falou, eu que indiquei o de Jair, e ele de Araraquara também. Obrigado, amor, obrigado, Marcos. Marcos, nós temos que divulgar mesmo, Marcos. Nós temos que trabalhar, Marcos. Por quê? Está passando. Plano de expiação em prova, a regeneração. Está passando. Vamos orar. Deus, soberanamente bom e justo, Jesus, mestre amado, o médico, o amigo, o companheiro, Espírito protetor de cada um que aqui está, benfeitores espirituais da humanidade, Ismael, o maravilhoso, cuidando do Brasil, tão necessitado. Amados, gratidão pela noite de hoje, muita, muita gratidão. E obrigado por tudo que nos tem concedido. O dom da vida, a família, o lar,
as pessoas que nos cercam. Obrigado por tudo, por tudo. Mas Jesus, ainda inconsequentes, pequenos, espiritualmente falando, nós pedimos. E todos que aqui estão vão pedir. Eu, particularmente, com muito amor, peço para nossa família espiritual. Jesus, abençoai a todos. Mestre, que a saúde se faça no físico, no perispírito, no espírito. Ilumina e abençoa o lar de todos, a família de todos. Mestre, que possa acontecer um acordar nas nossas consciências para servir mais. E agora, enquanto oramos, você pede alguma coisa, a sua melhora, o seu crescimento, a sua evolução, porque nós temos que crescer. Vamos orar. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e os conduzir no bom caminho. Sustentai-nos nas provas desta vida. Dai-nos, ó Mestre, a força de suportar tudo sem murmurar. Desviai de nós, por caridade, os maus pensamentos, para que não possamos dar acesso a nenhum espírito menos esclarecido. Que possamos pensar luz, progresso, alegria, realização, caminhar. E assim, meu anjo da guarda, espírito protetor de todos da nossa família, que vela por nós, que possamos sermos dignos das suas intenções de auxílio para conosco. Dai-nos sempre a força, a fé, a coragem para prosseguir junto de Jesus, junto de Deus de amor e bondade. Que assim seja. E assim, uma linda noite com Jesus, boas reflexões, amados e abençoados dessa causa. Não esqueça, fora da caridade não há salvação. Meu carinho, meu beijo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. E pense, como eu sou feliz. Como eu sou feliz. Fiquem com Deus. Meu amor, até sexta. Agora é domingo, Amélia Rodrigues, se Deus quiser. Um beijo.